Caríssimos fiéis, ouvimos hoje que os filhos dos hebreus espalharam suas vestes pelo caminho e clamaram em voz alta, dizendo: Hosana ao filho de Davi. Mas nosso Senhor sabia o quão superficial era a lealdade deles, quão facilmente eles se voltariam contra ele. E não foi somente a multidão que o abandonou. Judas, apóstolo e amigo, o trairia. Também os apóstolos o abandonariam. Também Pedro o abandonaria e o negaria. Podemos ainda ver um abandono, embora de um tipo diferente, nas filhas de Jerusalém. As mulheres o lamentam, mas em vez de dar a sua paixão, seu amor e compaixão, como Maria Santíssima fez, elas impõem sua própria tristeza a ele. Elas estão lá não para confortá-lo em sua agonia, mas para que ele as conforte na tribulação delas. Restam, então, ao pé da cruz, as três Marias e João para lhe dar companhia verdadeira. E então, meus caros, na cruz, há ainda o abandono final e supremo expresso no trágico Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonastes? Cristo foi feito pecado por nossa causa, diz-nos São Paulo. E é de se esperar que o amor infinito esvazie o cálice até a última gota e compartilhe desse horror sensível, deixando-se inteiramente à mercê de seus perseguidores, como o pecador se coloca solitário e à mercê de seus inimigos. Apesar da procissão ser em roxo, como é de fato uma procissão penitencial, pois nosso Senhor entra em Jerusalém para morrer na cruz. E, devido ao fato das honras que foram dadas pela multidão a ele, transformarem-se rapidamente na rejeição e na condenação à morte, é impressionante o contraste entre o Glória a Laus diante das portas fechadas da igreja e a narração da paixão que se segue. E isso demonstra justamente a inconstância do coração humano. Por isso mesmo, apesar da glória ser dada a nosso Senhor Jesus Cristo, na entrada de Jerusalém, logo ele vai ser renegado por essa mesma multidão, donde o caráter penitencial e de luto que permanece do começo ao fim da liturgia de hoje. E nós outros estamos sempre traindo nosso Senhor, sempre o abandonando. E nós o traímos por pura superficialidade e espírito mundano, como a multidão. Nós o traímos por medo, como os apóstolos, por ganância e orgulho, como Judas. Nós o traímos por causa de nosso egocentrismo, como aquelas mulheres. E ainda convenientemente esquecemos o destino exorável que então deve nos atingir. Abandonar Cristo é tornar-se solitário e abandonar a si mesmo aos nossos piores inimigos. Como Pedro era solitário, como Judas se tornou irreparavelmente solitário. Mas vejamos ainda, caríssimos, outro fato que a vida dos santos deixa claro para nós. Deus nos chama para tomar parte em seu próprio abandono. Aquele que progride na vida espiritual deve passar pela noite escura da alma. Para todo católico, a imitação de Cristo, há um calvário e uma vida de penitência e abandono a ser percorrida, seja nesta vida ou no purgatório, após a nossa morte. E garanto-lhe ser muito melhor que seja nessa vida.
Qual é então a diferença entre os dois abandonos, entre as duas solidões? Encontraremos a resposta precisamente nas figuras de São Pedro e do pérfido Judas. A solidão de Judas é um fim, é uma finalidade. Ele concentrou todo o seu fim em si mesmo. Ele fez de si mesmo seu próprio Deus. E sua pessoa ficou congelada em seu egoísmo, orgulho e ganância. E estar completamente congelado é estar imóvel e separado de tudo. A separação é então irremediável, porque a pessoa não está aberta a nada que não provenha de sua própria satisfação. E assim não deixa nenhum caminho possível pelo qual a vida possa lhe ser dada de fora. Por isso, imitando o orgulho demoníaco de Lúcifer, que se coloca como seu próprio fim, em seu non serviam, encontra-se no inferno para a eternidade. Mas a solidão de São Pedro não é um fim, mas um meio para a renovação da vida, porque ele enfrenta esta solidão, não com orgulho, mas com humildade. É toda a diferença entre o estéril remorso que leva ao desespero e a frutuosa contrição que gera uma nova vida. Agora, é claro, meus nobres senhores, que Deus não nos chama para compartilhar de seu abandono pelo pecado. Os santos compartilharam desse abandono pelas perdas, fracassos, lutas, perseguições, derrotas e desgostos, sentindo-se privados da presença de Deus por uma completa desolação. E é através desses meios que seu amor foi purificado e aperfeiçoado. Eles aprenderam a se apegar não aos dons e consolações sensíveis de Deus, mas sim a Ele mesmo, com uma intenção nua da vontade. Aprenderam a amar Deus por Deus e não pelas consolações. E assim, de pequenas maneiras, pode ser conosco. Usemos as tribulações que chegam até nós como uma oportunidade de tomar parte no abandono da cruz e aprendamos com elas a amar a Deus de forma mais pura e sincera. Mas é claro que também existe, de fato, o pecado que se encontra presente em nossas vidas. E diante do pecado devemos imitar São Pedro. Meditemos o que é o pecado, o que significa para Deus, qual é a grandeza dessa ingratidão nossa para com Deus, e o que nos mostra sobre nossa própria fraqueza, sobre a nossa necessidade de um Salvador. E meditemos também, meus caros, a incansável paciência e misericórdia de Deus, que não nos abandonará por mais que nós o abandonemos. Meditemos a misericórdia de Deus que se fez pecado por nossa causa, para nos livrar do pecado e nos libertar do jugo do demônio. Devemos aproveitar a noção do pecado como um caminho para a humildade e, portanto, para uma maior participação no abandono de Cristo e para sermos libertos de nossa própria solidão pela sua misericordiosa companhia e pelo conforto e força que ela traz. Infelizmente, há quem esteja sempre preocupado com seus pecados e fica remoendo-os. Isso é uma falta de humildade e de confiança. Isso destrói a paz e escancara a alma para que o demônio a conduza ao desânimo e ao desespero. É justamente muito mais remorso do que verdadeira contrição. Por outro lado, há também a tentação de se esquecer do pecado. Fingir que o quadro não é tão negro assim. Fingir que os pecados não são tão graves. E essa atitude é também danosa e tola, como é evidente. O fato é que temos de aceitar total e inabalavelmente todo o mal que se encontra em nós, meus caros. Isso faz parte do nosso abandono. Mas aceitá-los, reconhecê-los, penitenciar-se por eles,
não significa abraçá-los e tomarmos esses pecados para nós. Justamente, devemos mortificar-nos e fazer penitência, ter um verdadeiro espírito de contrição, justamente para colocar tudo isso nas mãos de Deus. Justamente, Deus quer que nos demos integralmente a Ele, onde devemos também deixar os nossos pecados para revestirmos uma vida nossa que é a vida da graça. Deus quer que coloquemos tudo em suas mãos para que Ele possa transformar-nos, para tirar o bem do mal. Se fizermos isso, aprenderemos como o pecado é sempre um afastamento de Deus, sempre nos torna exilados de casa, sempre nos torna solitários. Donde a melhor maneira de nos livrarmos do pecado é aprofundar nossa consciência e amor a Deus. A percepção de nossa necessidade absoluta dele. Se amássemos a Deus o suficiente, seríamos libertos dos grilhões do pecado e do mundo e do demônio. O pecado e o mundo se tornaria um território estranho para nós. Nossos vícios perderiam seu poder sobre nós. Nossos pecados cairiam de nós como as correntes caíram de São Pedro na prisão. O problema é que nós somos muito cegos, queremos fazer tudo pelo nosso próprio esforço, pelas nossas próprias forças, pela nossa própria vontade. E justamente nos prendemos ao pecado pelo nosso orgulho. E não recorremos a Deus como Ele quer que nós recorramos. Justamente precisamos compartilhar o abandono de Cristo para que possamos ver o quanto necessitamos dele e o quanto ele nos ama. E por fim, meus caros, um último ponto. Quando Adão e Eva pecaram, eles viram que estavam nus. Eles viram o quanto estavam vulneráveis, o quanto eles podiam ser maus, o quanto eles se encontravam despojados e solitários, como a figura desamparada de Judas, um cadáver pendente na forca. O pecado sempre nos afasta de Deus, e nos afastando de Deus, nos afasta do nosso próximo, pois ele mata a caridade, e a caridade para com Deus nos leva à caridade para com o nosso próximo. E compartilhar o pecado, reconhecido como tal, sempre afasta os próprios pecadores. Superficialmente, uma conivência pode parecer um vínculo a mais entre os pecadores, mas no fundo é uma divisão profunda, é um muro intransponível entre eles. Et omnes nos peccavimus, todos nós compartilhamos o pecado. Todos nós somos pecadores, todos nós temos em comum o fato de que somos pecadores. E assim, privando-nos da graça, nos afastamos um do outro e nos separamos. Nós tememos uns aos outros, justamente pois vemos o mal que há em nós e que está também no outro. E esse medo gera as divisões e conflitos. É assim que os indivíduos se consideram rivais, como ameaças em potencial, e por isso temem uns aos outros. E por causa de seu medo, ferem uns aos outros. É assim que as nações pensam que estão ameaçadas por outras nações, e seu medo, no final, produz a guerra. E a única maneira de curar o medo é justamente curar a solidão do pecado. E a única maneira de curar a solidão do pecado é curando o próprio pecado que produz esta solidão. E a cura do pecado é o sacrifício da caridade, a exemplo de Nosso Senhor na cruz. Associar-se ao particular abandono de Cristo no Calvário, manter-se aos pés da cruz, é justamente abrir-se à caridade, e justamente a caridade une as pessoas a Deus e une as pessoas entre si, unindo-as a Deus. Lancemos, pois, aos pés da cruz as nossas vestes, não como fizeram
Os filhos dos hebreus, num entusiasmo volátil e superficial, mas como fizeram os santos, nós demos a Deus, na quaresma, coisas que estimamos, mas devemos, sobretudo, entregar nossas vidas em suas mãos. Só assim poderemos contar hosana ao filho de Davi. Só assim poderemos cantar glória, louvor e honra a ti, Cristo, nosso Rei. E na majestade dessa realeza serão curadas as feridas de nossa solidão, que é causada pelo pecado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.